filtros são ótimos. Deixa eu só ver aqui. Olá. Quero só ver uma coisinha aqui. Antes da gente começar. Olá. Vamos começar aqui. Então, bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo. Vou fazer assim porque diz que fica melhor para ouvir minha voz. Estamos aqui na nossa série de live para professores e professoras de dança. Aqui é um espaço onde nós vamos discutir estratégias para a nossa jornada rumo a dobrar o nosso faturamento em 30 dias. Então a gente conversa sobre temas que são pertinentes à docência em dança e sempre com esse foco da gente poder pensar a nossa educação financeira, pensar a nossa remuneração. E para quem ainda não me conhece, eu sou Priscila Pata, eu sou professora de dança há 22 anos, tenho formação livre e acadêmica. E a conversa de hoje é para a gente poder falar sobre quanto vale o seu cachê. Então, às segundas-feiras a gente vai conversar sobre temáticas que envolvem essa parte específica de como cobrar, como precificar, as diferenças, né, entre as formas de pagamento. E aí no tema de hoje a gente vai falar sobre você recebe porcentagem pelo trabalho que você faz. E essa é uma das maneiras que a gente tem de remuneração pelo nosso trabalho como professores e professoras de dança. É muito comum ainda hoje no Brasil que a gente receba porcentagem do trabalho que a gente executa. Isso porque em muitos dos casos, geralmente a gente está vinculado a uma instituição, seja ela uma escola livre de dança, seja ela uma escola de formação técnica, acadêmica ou outros espaços, né? Inclusive mostras e festivais da nossa área. Ou seja, via de regra, a gente está sempre vinculada a instituições de dança. E aí uma maneira muito usual ainda hoje em dia de fazer a remuneração de nós profissionais é pagando a porcentagem, ou seja, existe um montante e você, profissional, fica com uma parte, a instituição que te contrata fica com outra parte. E aí, qual que é o problema disso, né? Por que a gente pensar nesses tipos de remuneração podem nos ajudar a conseguir dobrar o nosso faturamento em 30 dias, né? Esse é o nosso foco, essa é a proposição que eu trago aqui através do meu método Corpo Onda Ensinando a Ensinar. Porque essa não é a melhor remuneração para as pessoas que visam escalar o seu faturamento, para as pessoas que visam progredir do ponto de vista financeiro. Se tudo aquilo que você produz gera uma renda para a pessoa que te contrata, então você também, nesse sentido, está deixando de escalar, você está deixando de receber algo que poderia vir integralmente para você se você tivesse outras estratégias, né? Se você conseguisse aplicar outras estratégias, tanto de precificação como de remuneração. Então, pensar, né, nessa remuneração via porcentagem é algo que vai te ajudar a melhorar o seu faturamento, a escalar o seu faturamento, caso esse seja um desejo, caso essa seja uma necessidade. Existem pessoas que têm outras profissões, como profissão de base, como aquela profissão que vai fazer
a gestão financeira das suas despesas, das coisas que você precisa pagar ali no dia a dia, e trabalham com dança como um complemento, né? Muito mais porque a dança é algo que essas pessoas amam. Mas a maioria de nós, e é para essas pessoas principalmente que eu estou falando, para a maioria de nós que vive e trabalha exclusivamente com dança, sobretudo dando aulas de dança, então essa conversa ela muda, né? Então, para nós que somos profissionais da dança, é fundamental que a gente pense a precificação do nosso trabalho, porque esse é o nosso meio de sustento, né? É daí que a gente vai tirar dinheiro para poder pagar as nossas contas, para a gente poder honrar com as nossas contas, né? Para a gente poder viver os nossos sonhos, né? Quem não quer fazer uma viagem, né, pelo menos uma vez por um ano, para um lugar novo? Quem é que não quer pensar, por exemplo, em ter o seu imóvel, né, de repente ter um meio de transporte, seja um carro, seja uma moto, seja uma bicicleta, não importa, mas essas coisas elas envolvem dinheiro, né? Elas envolvem um planejamento financeiro, e já que a gente está falando, né, da dança como um trabalho, é justo que a gente receba por aquilo que a gente está fazendo, né? Que a gente receba pelo que a gente está produzindo. E aí, via de regra, né, quando a gente pensa, por exemplo, nessa remuneração via porcentagem, é mais comum que as pessoas, as instituições, elas proponham que você fique com 50% do trabalho que você produz e que a instituição fique com 50%, né? E, em geral, a argumentação para isso é que a instituição está oferecendo toda a infraestrutura que você precisa. Então, tem o espaço, com a iluminação, né, com a ventilação, com os equipamentos que você precisa, e tem banheiro, geralmente já tem os alunos, e você, profissional, vai lá e executa o trabalho. Então, nesse sentido, as responsabilidades, né, ficam divididas, e por isso você recebe 50% do que você produz e não 100%. Na minha experiência, né, trabalhando 2 décadas como professora de dança, de diferentes formas, em diferentes espaços, eu digo que para mim dessa forma não funciona mais hoje em dia, porque não é 50%. Sempre o profissional, o professor, a professora de dança, a gente sempre acaba acumulando um pouco mais de tarefas e de funções, e isso faz com que a gente, de alguma maneira, a gente acabe, se a gente pensa nessa lógica da porcentagem, na verdade a gente acaba produzindo mais do que os 50% que são propostos, né, nessa negociação. Né? Você está lá pensando na aula, produzindo a sua aula, experimentando a sua aula, aplicando a sua aula, avaliando. Você tem a responsabilidade pelos alunos, e é muito comum que os espaços, né, que os contratantes, seja escola de dança, sejam projetos ou outros formatos, né, de construção de aula de dança, é muito comum que eles nos responsabilizem, a nós professores e professoras de dança, tanto por levar os alunos para esses espaços, como por manter esses alunos, né? E, obviamente, que nós, como profissionais, a gente quer levar os alunos, e mais ainda, a gente quer manter esses alunos. Mas, em se tratando de uma parceria com essas instituições, com esses espaços contratantes, essa responsabilidade não é exclusiva do professor e da professora de dança. Ela é também uma responsabilidade compartilhada com esse espaço, né? Então, muito mais do que ceder, né, esse espaço físico, essa infraestrutura para o trabalho, né, é responsabilidade também desse espaço fazer a captação desses alunos junto ao professor, à professora de dança. Se a gente pensa em outros formatos, por exemplo, né, de trabalho, de outras empresas, se a gente pensa, por exemplo, numa empresa de telefonia que tem um quiosque, né, lá no shopping, né, a responsabilidade de captação do público, ela não é exclusiva dos vendedores e das vendedoras que estão ali. A própria empresa
tem todo o seu trabalho de marketing, tem todo o seu trabalho de divulgação que vai fazer com que a marca, né, vai fazer com que essa empresa chegue para o seu público potencial. E dali em diante, então, esses outros profissionais de ponta, eles vão fazer a recepção e aí sim esse trabalho de manutenção dessas pessoas. Da mesma forma, isso acontece com a gente, né? Então, essa responsabilidade da captação do público, ela não é exclusiva do professor e da professora de dança, sempre e quando esses profissionais estiverem trabalhando em parceria com essas instituições, com esses espaços contratantes. Então, isso já gera um desequilíbrio ao pensar nessa remuneração por porcentagem, que geralmente é 50%. Alguns espaços ficam com mais do que 50%, inclusive. O profissional fica com menos, com 40%, 35%. Então, há de se pensar essas lógicas vigentes, né? E que, via de regra, a gente não questiona muito essas lógicas vigentes. Nem nós somos os prestadores de serviço e nem os profissionais desses espaços, dessas instituições, como propositores, né, de campo de trabalho. E isso é importante para a saúde do nosso mercado como um todo, né? Se nós estamos trabalhando dentro de um mesmo mercado, se a gente está atuando dentro de um mesmo espaço, é inteligente e interessante que a gente pense e proponha outras possibilidades, né, outras estratégias para que nós todos tenhamos mercado de trabalho, para que nós todos tenhamos espaço de trabalho, para que a gente faça circular esse dinheiro entre nós mesmos, né? Já que nós estamos numa área, eu sei que todas as outras, mas na nossa com certeza, nós estamos numa área onde a gente precisa de constante atualização e a gente precisa de constante evolução. Então, é o tempo inteiro a gente tem que fazer um curso, uma capacitação, uma renovação, um aprofundamento, né? As pesquisas em torno da área do corpo, sobretudo do corpo em movimento, elas não param e elas não pararam, né? Se a gente pensa, por exemplo, que há 15 anos atrás a gente não falava em fáscia, e hoje em dia a fáscia, né, o tecido conjuntivo, ele faz parte desse novo paradigma de corpo, né? A gente falava de biomecânica, agora a gente fala de biotensegridade, e dentro da biotensegridade, ou junto a isso, a gente tem também muito presente esse conceito de fáscia. Então, isso até ontem ninguém falava sobre isso. Hoje em dia esse é o ponto central da discussão, é a partir daí que a gente vai trabalhar o corpo do nosso aluno, da nossa aluna, prioritariamente, não exclusivamente, mas prioritariamente, né? Então, os profissionais que estão acompanhando o mercado, né, que estão acompanhando as pesquisas, eles estão trabalhando dentro dessa linha. E isso demanda investimento de tempo, demanda investimento de dinheiro. E aí você vai tirar dinheiro da onde para poder fazer as suas atualizações e você poder continuar atuando no mercado, entregando a melhor coisa que você pode, o melhor de você, o melhor trabalho para os seus alunos e para as suas alunas, se isso não vier do seu próprio trabalho, né? Então, é preciso que a gente tenha essa conversa. Eu vou... Desculpa. Vocês podem estar pensando, por exemplo, né? Algumas de vocês podem estar pensando, mas, Pata, isso é muito difícil, porque a maioria dos espaços trabalha assim, né? Então, você chega numa escola de dança, né, para poder trabalhar lá nesse lugar, e é assim que eles te pagam, né? Assim, como é que eu resolvo isso? Bom, da minha experiência, eu diria o seguinte: tá na hora da gente parar de ser dependente desses espaços e da gente começar a criar os nossos espaços próprios, né? Se não houver possibilidade de conversa, se não houver possibilidade de negociação da sua remuneração com esse espaço, então tá na hora de você se desvincular desse espaço, né? Vai arrumar outro que esteja com a cabeça mais arejada, empresarialmente mais arejada, que esteja pensando mais no mercado, né? Que esteja flexível e disponível a repensar as formas de remuneração dos profissionais que essa pessoa, essa instituição, esse lugar
tá convidando para trabalhar junto a ele, junto a ela, né, gente? Porque nós somos profissionais, é diferente, nós não somos estudantes, só estudante. A gente é estudante para sempre, mas eu digo assim, a gente já está na categoria de profissionalização, né? Então, assim, é diferente de quando você está falando de um processo de profissionalização ou quando você é estudante, né? Então, a conversa precisa mudar. Se esses espaços, se essas instituições, elas não estão abertas, né? Não estão com a cabeça arejada para a gente poder repensar as remunerações de profissionais que vão atuar no mercado, que inclusive são os profissionais que vão ajudar a construir o nome e a história desses espaços, então talvez esteja na hora de desvincular desses lugares, né? De independizar deles, né? Sai dessa dependência, vai você procurar espaços que estejam arejados ou crie os seus próprios espaços. Não é da noite para o dia que a gente cria, né? Um espaço próprio, mas a gente consegue fazer a construção disso, é possível fazer isso. E outra coisa que vocês podem estar pensando é, eu não tenho onde trabalhar por conta própria, né? Então, dentro dessa lógica, né? É isso, né, gente? Não vai ser assim, eu decidi que eu vou fazer isso hoje, amanhã eu vou conseguir. É um caminho que precisa ser traçado, mas que precisa ser construído com consistência, né? Então, a gente costuma falar assim, no corpo onda, né? Que assim, feito é melhor do que o perfeito, né? Por exemplo, eu trabalho na minha casa. Um dos quartos da minha casa é o espaço onde eu faço de estúdio de dança hoje em dia, né? Eu não dou muitas aulas mais hoje em dia, não dou aulas presenciais para muitas pessoas mais hoje em dia. Então eu consigo fazer isso, por exemplo, dentro da minha casa, né? Particularmente, eu não trabalho mais com aluguel de espaço, com parceria de espaço com outros lugares de maneira permanente, né? Mas isso é um processo que foi sendo construído, né? Então, a primeira coisa eu já falei, que é talvez você procurar por outros parceiros e por outras parceiras que estejam mais arejados, mais disponíveis e mais flexíveis a conversar sobre outras possibilidades de remuneração diferente da porcentagem. E a outra é você começar a vislumbrar um espaço próprio de atuação, né? Então, a gente está no começo do ano ainda, a gente está no primeiro trimestre do ano ainda. Talvez isso pode entrar no seu planejamento do ano, né? No seu planejamento anual. Até dezembro eu quero estar com o meu espaço próprio, né? Nem que seja um quarto na sua casa, ou nem que seja dividindo espaço com outras pessoas. Às vezes vocês podem juntar 2, 3 profissionais, alugar um espaço, né? E vocês começarem a trabalhar de maneira mais autônoma e independente. Isso faz parte de um planejamento e a gente tem conversado sobre várias coisas que implicam isso aqui, né, ao longo dessas lives, ao longo da semana. Eu vou passar várias dicas, várias informações que são preciosas para os colegas de trabalho que estejam interessados a repensar a remuneração, para as pessoas que estão aí, né, assim como eu, trabalhando na jornada para poder dobrar o seu faturamento em 30 dias. Né? E por que eu falo isso? Por que eu apresento isso? Porque eu consegui fazer isso. É assim que eu trabalho hoje em dia. E aí, para contar uma história, né, que fala um pouco, acho que exemplifica muito bem assim, essa questão de trabalhar por conta própria e trabalhar por porcentagem, né? A diferença gritante entre essas duas coisas. Recentemente, eu fui chamada para poder substituir uma professora num espaço aqui em Belo Horizonte. E era uma semana de trabalho, de segunda a sexta-feira, todo o período da manhã. Então, era uma média de 4 horas por dia. Durante essas 4 horas, então eu tinha aulas de hora em hora, tá? 4 aulas por dia em média. Tinha dia que era mais, tinha dia que era menos. Então, nessas 4 horas, né, diárias, porque foram 5 dias, passaram várias pessoas ali. Tinham vários alunos e várias alunas que chegavam ali para cada uma dessas aulas, tá? E a forma de pagamento desses alunos para esse espaço era 1 para 1. Então, assim, se a pessoa fazia uma aula, ela pagava uma aula, se ela fazia um mês, ela pagava um mês, tinham diferentes pacotes. E esse espaço me pagava porcentagem, me pagava 50% do que eu produzia.
Falei, tranquilo, era uma substituição, não era o meu trabalho central. Na época eu estava com as manhãs disponíveis para isso, consegui manejar a minha agenda. Eu falei, tranquilo, bora, vamos lá. Né? Fui numa boa mesmo. Mas ao final, né, quando eu recebi o montante foi, para não falar que foi igual, o montante foi R$ 50 a mais do que eu recebo, dando 1 hora de aula por semana para uma pessoa na minha casa. Então, o que eu recebi, o pagamento que eu recebi por trabalhar 4 horas por dia durante 5 dias, ou seja, 20 horas, foi o mesmo que eu recebo por trabalhar 4 horas por mês na minha casa. Então, percebe a diferença? A diferença, ela é gritante, né? Além de que, trabalhando no meu espaço próprio, né? Eu não tenho deslocamento, então eu não tenho que enfrentar trânsito, ida e volta. Né? 100% daquilo que eu produzo fica para mim. Eu tenho 100% de autonomia e autoridade para poder fazer a gestão da aula, para poder me dedicar para aquele aluno, para aquela aluna especificamente, da maneira como eu acredito que é a melhor forma de fazer isso. Porque, via de regra, quando eu trabalho com instituições e espaços, né, eu preciso trabalhar realmente coletivamente. Né? Então, eu preciso entender onde que eu estou inserida, né? Que espaço é esse, qual que é a linguagem, qual que é o perfil desse lugar. E aí eu vou ajustar o meu trabalho a esse lugar. E é muito comum acontecer da gente, às vezes, ter que fazer ajustes que numa outra situação, por exemplo, trabalhando por conta própria, a gente não precisaria passar por isso, né? Então, trabalhando aqui por conta própria, eu tenho essa economia de tempo e de dinheiro, porque falar em transporte, falar em deslocamento é falar ou transporte público ou o seu transporte particular, né? E os espaços contratantes, eles não pagam o nosso transporte público. É muito raro, é muito raro. Existem aqueles espaços que pagam, mas eles não são a maioria. E aqui a gente está falando da maioria porque é impossível a gente abarcar todas as exceções, né? E aí, esse deslocamento, então, ele não é incluso na nossa remuneração. Então, você é pago geralmente para dar 1 hora de aula, mas você tem pelo menos 1 hora de deslocamento de ida e 1 hora de deslocamento de volta. Se a gente considera Belo Horizonte, isso é muito comum de acontecer. Então, foram 3 horas de trabalho para você poder ser remunerado por uma só, sem incluir, inclusive, o seu transporte e alimentação, nem vou falar. Então, por mais que isso ainda seja uma prática muito comum, né, do universo da dança no Brasil, é uma prática que a gente precisa repensar. Nós, como profissionais, né, como pessoas que vivem disso, como pessoas que pagam as nossas contas com isso, como pessoas que pagam os nossos aprofundamentos, os nossos aperfeiçoamentos, as nossas atualizações na área com o trabalho que a gente produz. A gente precisa discutir esses assuntos e a gente precisa repensar isso, né? Não faz sentido para mim, depois de 22 anos trabalhando como professora de dança, receber 50% por um trabalho que eu produzo, considerando todas essas variáveis que a gente falou aqui hoje. De captação de aluno, de fidelização de aluno, de deslocamento, de transporte, do fato que é você, profissional, que principalmente ajuda a construir a imagem e a história das instituições. Então, não é 50-50. Ah, mas as escolas oferecem a infraestrutura, mas não é 50-50.
alguém aí está trabalhando mais. E não são os espaços. Isso eu posso falar por experiência própria. Não estou falando que os espaços e as instituições são vilões e que a gente nunca mais vai trabalhar com eles. Pelo contrário. O que eu estou falando é que a gente precisa ter essas conversas para a gente repensar o nosso mercado de atuação, porque é o nosso, né? Os espaços também, as instituições não funcionam se não tiverem os profissionais para atuar ali. Então, é um trabalho feito em conjunto. E aí, no meu caso, como que eu fiz para poder superar isso, então, né? E eu passar a ter uma remuneração melhor e eu dobrar o meu faturamento. Esse exemplo que eu acabei de dar, dessas 20 horas trabalhadas em uma semana, contra 1 hora por semana, e eu recebi a mesma coisa, fala disso, né? Um jeito de resolver isso, né? Um jeito de superar essa questão da remuneração é a gente começar a ter mais autonomia sobre o nosso próprio trabalho. É a gente começar a se desvincular das instituições que não estão abertas a outras formas de negociação, a outras formas de remuneração. Correr o risco, mas não correr o risco de qualquer jeito, né? Não é correr o risco assim, a reveria, é com planejamento, né? E isso leva tempo, né? As coisas, elas não são imediatas, né? Não basta ter consciência para que aquilo se materialize, né? Se concretize. É preciso um planejamento e é preciso colocar esse planejamento em prática com persistência e com consistência, mas também com inteligência. Que é o assunto das lives da semana passada, que é o que a gente vem conversando aqui. Ei, Letícia! Um monte de gente querida passando por aqui. Saudade de vocês todos, gente. Né? Então, o primeiro passo é a gente entender isso, né? Nos interessa, enquanto profissionais da dança, enquanto professores e professores de dança, nos interessa ser melhor remunerados? E se a resposta é sim, então existem caminhos para a gente poder pensar isso, né? E o primeiro é pensar a remuneração por porcentagem. Né? Na nossa área, né? Na nossa área da arte, é muito comum que a gente faça as coisas por paixão, por amor. Né? A arte é uma das poucas áreas que realmente as pessoas se envolvem com ela por amor. É uma coisa vital, assim. Se a gente não faz aquilo, a gente adoece mesmo. Não é modo de falar, não. Né? Aquilo é vital pra gente. Igual tomar água, igual comer, igual dormir, igual se higienizar. É de vital importância, da primeira instância. Então, isso já é um ponto muito forte, muito favorável da nossa área, porque você sabe que você está lidando com pessoas que são comprometidas com aquilo que elas fazem. Via de regra, mais uma vez, sempre tem as exceções? Sempre tem as exceções, mas a maioria dos profissionais da área da dança são pessoas comprometidas com aquilo que elas fazem, porque elas amam. Tanto que a gente cansa de trabalhar de graça, né? Quem nunca? Não, colegas de trabalho, quem nunca, né? Quem nunca deu aula de graça, quem nunca dançou num evento de graça, quem nunca tirou dinheiro do próprio bolso para ir para não sei aonde fazer uma capacitação, não sei o quê, para depois voltar e alimentar aquele espaço, aquela escola onde a gente trabalha, recebendo 50%. Quem nunca? Então, só recapitulando aqui, né, gente? Eu não estou chamando as escolas de dança, as instituições de dança, de vilãs, não é nada disso. Eu não sou contra os espaços, né? As instituições, não sou contra. Pelo contrário. Eu só estou chamando a atenção aqui hoje, nessa conversa de hoje, para as formas de remuneração, para a maneira como a gente ainda hoje no Brasil
pensa a remuneração dos profissionais de dança, dos professores e professoras de dança, dos meus colegas de trabalho, que assim como eu, vivem disso, trabalham com isso, pagam as contas com isso, realizam sonhos com isso, vivem disso, precisam do dinheiro desse lugar para fazer a vida acontecer, né? E é um trabalho que ele é coletivo, ele é feito em conjunto. As instituições de dança precisam muito mais dos professores e das professoras do que o contrário. Por que eu sei disso? Porque eu trabalho com isso há 2 décadas. Porque hoje eu não sou dependente hoje há muito tempo, tá? Não sou dependente desses espaços para continuar produzindo o meu trabalho. Os espaços são bons e são importantes, eles oferecem uma série de vantagens, inclusive essa coisa da concentração das pessoas num lugar só, de ter um pensamento, um perfil, uma via de trabalho, de criar uma comunidade. É muito importante para nós na dança que a gente crie comunidade, que a gente esteja em contato com pessoas que pensam as mesmas coisas que a gente, que têm os mesmos gostos que a gente, que vibram pelas mesmas coisas que a gente, que também amam a dança do jeito que a gente ama. Então você está ali naquele espaço físico, onde tem dezenas e centenas de pessoas que também estão, né, na mesma vibe que você. É muito gostoso, né? A gente vai criando a nossa turma, né? Além de você ali fazer sua aula, o seu treinamento e tal, você tem esse espaço de socialização, que ele é fundamental, seja na área que for. Mas na dança eu sei que é com certeza espaço de socialização, espaço de troca, né? Na hora que você vai ali com o seu colega ou com a sua colega, você vai trocar ideia sobre aquele passo que hoje não saiu de jeito nenhum, né? Que vocês vão marcar um rolê, que vocês vão combinar de irem juntos para o curso não sei aonde, não sei em qual lugar. Então, isso tudo é muito importante e esse espaço físico das instituições, ele é fundamental nisso, por exemplo, né? Na fomentação do mercado como um todo, dos profissionais, né? Para receber cursos, aulas, seminários, experiências, é ótimo, é ótimo. Mas não funciona se não tiverem os professores e as professoras lá dentro. E nós, docentes de dança, a gente não precisa desses espaços, a gente pode criar outros, inclusive os nossos. Eu falava que hoje em dia eu trabalho na minha casa, né? 100% autônoma. Claro, ao longo dos anos, eu fui criando condições de chegar a isso. E é isso que eu estou propondo, né? Uma vez que isso faça sentido, que a gente comece a pensar os caminhos para a gente poder se independizar daquelas instituições que não estão abertas a se flexibilizar, que não estão abertas a se atualizar com relação a esse pensamento empresarial, que ele é mais coletivo, que ele está mais dentro das ideias de colaboração do que de competição e exploração, desse pensamento empresarial que está atuando muito mais na lógica do ganha-ganha. Ganha você, mas ganha eu também. Porque essa relação de 50%, gente, da gente receber 50% por aquilo que a gente produz dentro das escolas e dos espaços, não é real. A gente trabalha muito mais do que as instituições e os espaços para receber a metade. E aqui ao longo da live eu já falei de que maneira que a gente trabalha mais, né? As coisas que a gente tem que fazer, né, que acabam ficando como responsabilidade dos professores e professoras de dança, quando deveria ser no mínimo uma responsabilidade compartilhada com a instituição. Só que a gente vai naturalizando certas práticas, né? E a primeira coisa para a gente naturalizar essas práticas é porque a gente ama demais o que faz. Então não tem problema, a gente vai deixando passar, a gente vai relevando, né? A gente fica sempre muito tocado mesmo com o progresso dos nossos alunos, das nossas alunas. Então a gente não quer abandonar aquelas pessoas, porque você está vendo tanto que aquilo está fazendo sentido para elas, né? Aí você vai até o fim. Aí você dá aula extra, dá ensaio extra, né?
Aí seu horário de trabalho é 1 hora, 2 horas, você fica lá 4, 5 e você não está recebendo hora extra por isso. E isso não é ser capitalista, não é ser mercenário, não é isso, gente. Só que a gente está pensando nossa profissão. Isso é uma coisa que eu tô batendo na tecla, o que é ser um profissional da dança que atua como professor, como professora. Se a gente não pensar remuneração, se a gente não pensar a nossa educação financeira, nós vamos continuar tendo muitos problemas. Inclusive o problema de ter sempre as mesmas meia dúzia de pessoas que dominam o mercado. É porque elas são melhores do que eu, porque são melhores do que você? Não. Em termos de competência, eu duvido, eu questionaria, no mínimo. Mas são pessoas que estão pensando para além daquilo que é o lugar comum. Em outras palavras, são pessoas que estão pensando a carreira delas com inteligência, o que inclui a remuneração, o que inclui o posicionamento de mercado delas. Quem não assistiu às lives da semana passada, convido a assistir, estão todas gravadas. A gente falou muito sobre posicionamento de mercado. Quem sou eu como professora de dança? Quais são os primeiros passos para eu começar a identificar isso? E começar a trazer para a consciência quem eu sou. Música é a mesma coisa, né, amigo? Bom dia, querido. Imagina, na área das artes, tem muitas coisas que são parecidas. Cruza mesmo, é igual, né? E esse é o convite, sabe? É pra gente poder começar a pensar o nosso mercado. Não é brigar, não é criar confusão, mas eu tenho uma lógica que é vigente. Essa lógica não está funcionando, nem pra gente, nem para as escolas. Porque quando você começa a ter funcionário trabalhando mal-humorado, ou trabalhando triste, desanimado, porque a pessoa não está confortável com a situação. Como que você mantém um aluno em sala de aula desse jeito, gente? Na área da arte a gente está falando muito de energia, não basta só a sua competência. Como é que você mantém aluno em sala de aula? Como é que você mantém? Como é que você fideliza aluno quando a responsabilidade é do professor de fazer isso e não da instituição? Ou no mínimo não é uma responsabilidade compartilhada. Já cansei de trabalhar em lugares que falavam comigo que a responsabilidade de captação e manutenção de aluno era minha. Eu falava, então eu vou dar aula na minha casa. Né? Porque se a gente não vai fazer no mínimo isso juntos, e você quer me pagar só 50%, ou você aumenta a minha porcentagem, ou eu vou trabalhar na minha casa, então. Porque aí eu tô acumulando serviço. Você tá me pagando para dar aula, mas você tá querendo que eu faça a função de marketing também, pelo menos. Então, pensar essas questões, né, que elas são concernentes à nossa profissão, é pensar na saúde do nosso mercado. Isso é bom para todo mundo. A gente, né, assim, melhorar as condições do nosso mercado, a gente fazer o dinheiro circular aqui dentro, a gente ter profissionais trabalhando dos dois lados, contratantes e contratados, né, trabalhando com as melhores condições possíveis, né, com os dois lados sendo remunerados de maneira justa, com os nossos alunos recebendo o melhor que pode, das instituições e nós. Para mim, isso é um trabalho sério. Isso é fazer um trabalho sério. Ser profissional da dança é muito além do que fazer algumas tantas piruetas. Mas é muito. Tem gente que nem andar dança e consegue fazer pirueta. Então esse não é um parâmetro. Né? Eu não sou da música e sei tocar pandeiro. Esse não é um parâmetro. Não pode ser um parâmetro se a gente está falando de profissionalização. Né? Então, para vocês, colegas de trabalho que estão aqui, que assim como eu, passam por isso, eu não passo mais.
mas que vocês que ainda passam por isso, ou como eu já passaram por isso, né? Por esses conflitos, né, profissionais que envolvem a nossa remuneração. E se vocês estão interessados, né, em começar a discutir sobre isso e principalmente, né, aprender como transformar isso, né, quais são os passos que a gente precisa adotar para a gente poder dobrar o nosso faturamento em 30 dias, me acompanhe aqui nas redes sociais. Eu vou estar de segunda a sexta-feira durante o mês de março aqui no Instagram fazendo essas lives. Cada dia a gente conversa sobre um tema diferente. Segunda-feira é o dia da gente falar sobre quanto vale o seu cachê. E hoje a gente conversou um pouquinho sobre essa forma de remuneração por porcentagem. Existem outras que a gente vai conversar nas próximas lives. E nos outros dias da semana a gente fala sobre outras temáticas. A gente vai discutir sobre tipos de aula e amanhã a gente vai falar sobre aula semi-estruturada. A gente fala sobre comunicação em sala de aula. A gente fala sobre procedimentos metodológicos. A gente fala sobre elementos da sala de aula. Então, como pensar o uso da música, como pensar o uso do espaço, como pensar o uso de objetos adaptativos e outras coisas. Sala de aula, espaços alternativos à sala de aula, né, externos, como que a gente pode pensar isso dentro da construção de um trabalho que visa o meu posicionamento de mercado e me ajuda a dobrar o meu faturamento em 30 dias. Então, todos os assuntos eles vão gerar em torno disso, tá? Como é que a gente dobra o nosso faturamento em 30 dias? É uma construção, não é de uma hora para outra, obviamente, mas é completamente possível. E eu também vou começar a trazer convidados e convidadas aqui, colegas de trabalho, para junto a eles e a elas a gente também aprofundar nesses temas específicos. As lives que ficam salvas aqui também vão para o meu Facebook e para o meu YouTube, então também convido a todos vocês a irem para essas outras redes sociais, se inscreverem e curtirem os canais também, para que eles tenham mais movimentações. A partir de abril eu vou começar a fazer lives também pelo YouTube e também pelo Facebook. Então a gente vai começar também a dançar por essas redes sociais, né? Vamos começar a fazer esses passeios entre esses diferentes canais e as possibilidades que eles oferecem pra gente. E se vocês também, né? Uma coisa que aconteceu na semana passada que foi muito legal. Se tiverem perguntas, sugestões, críticas, qualquer coisa que vocês queiram colocar, complementar, contestar, me mandem os directs e a gente vai batendo essa bola. Hoje eu fico por aqui, desejo uma linda semana pra gente. Espero que essa conversa tenha ficado na cabeça de vocês. Se esse assunto te interessou, comenta aqui pra mim o que foi que ficou de mais forte pra você nessa live. E se você conhece alguém ou alguém que possa se interessar também por esse assunto, envie essa live para essa pessoa, para a gente fazer essa rede crescer, né? Essa rede de apoio, né? Esse trabalho de formiguinha do coletivo, ele é fundamental, né? Para a gente fazer a informação chegar nas mãos corretas, ajuda muito. Toda ajuda é imensa e é sempre muito bem-vinda. Então, beijo para quem está aqui e até amanhã.